Clarissa, tive acesso agora a um trecho da decisão que autorizou essa operação e tem um trecho interessante sobre as buscas. A Justiça Federal diz o seguinte, que autoriza a Polícia Federal a apreender não só dinheiro, mas também joias, obras de arte, veículos cujos valores se mostrem incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados. E aí, a gente que acompanha bastante essas investigações, operações da Polícia Federal, esse trecho de apreender joias e obras de arte é muito interessante e é um detalhe diferente de outros casos, porque na questão de lavagem de dinheiro e a investigação contra crime organizado, uma organização criminosa, essa verba, esse dinheiro todo, sempre vai para algum bem que é fácil de guardar. Então, por isso que a PF que pediu autorização e a Justiça autorizou a apreensão de joias e também de obras de arte, como quadros, porque quadros, alguns são muito caros, por exemplo, R$ 1 milhão, e muitos investigados em algumas situações preferem até, em vez de guardar em banco ou comprar um carro que é muito chamativo, compra uma joia, um brinco, um colar, uma pulseira ou uma obra de arte, um quadro para colocar no quarto ou na sala, por exemplo. Então, por isso que é um detalhe que me chama a atenção dessa decisão da Justiça que autoriza a apreensão não só de dinheiro de carro, mas também de joias e de bens, de obras de arte, né? Pode ser tapete também, pode ser lustres muito valiosos. Então a operação está em andamento e tudo que for apreendido a gente vai trazer aqui para saber se teve obra de arte ou não apreendida, mas que está autorizada. E esse é um expediente muito comum, né, Jonas, em casos de corrupção. A gente tem cada vez menos aqueles corruptos que guardam aquele malote de dinheiro escondido dentro da parede, mas você tem, às vezes, assim, uma joia que pode ser uma coisa pequena, extremamente valiosa, que pode facilmente ser ocultada, pode ser vendida, pode tentar ser até despistar os policiais federais no ato da busca e da apreensão, para que o dinheiro vindo da corrupção possa ser obtido posteriormente. Então, esse é um expediente muito comum. Eu me lembro que, ao longo de toda a cobertura que eu fiz de casos como Mensalão, Operação Lava Jato, a gente teve alguns exemplos de joias que eram apreendidas pelos policiais, com o cuidado, sempre com o olhar, para que os corruptos, as pessoas que estavam se beneficiando desse esquema, não acabassem, guardando às vezes um colar aparentemente pequeno e tirassem dali uma centena de milhares de reais, sem que os policiais conseguissem ter acesso a esse material, acabassem não apreendendo esse material. Então, esse é um expediente, né, Jonas, que é bastante utilizado por pessoas que estão acostumadas a se envolver em desvio de recurso público. A ideia ali de diversificar a forma como o dinheiro vindo da corrupção é armazenado, né? Exatamente, é uma forma de limpar o dinheiro sujo, né? Você pega, por exemplo, R$ 2 milhões e compra 2 brincos, que é pequeno, mas que vale muito e é fácil de viajar, ir para outro país, fugir até, em alguns casos, sem ser muito percebido. Nessa operação também, Clarissa, na decisão, a Justiça autoriza o sequestro de aproximadamente 4,7 milhões nessa segunda fase da Overclean. Então, são carros, joias, como a gente estava falando, obras de arte, tudo que foi apreendido de dinheiro também nas casas dos investigados, são 10 buscas e apreensões e 4 mandados de prisão, tudo que foi apreendido é ao máximo 4,7 milhões, que é a autorização da Justiça que foi pedido pela Polícia Federal. Muitos bens pequenos que são muito caros, até como as joias, um bracelete, por exemplo, bracelete de 5 milhões de reais. Se a PF apreender um bracelete de 3 milhões, já chega quase ao valor que foi autorizado pela Justiça Federal nessa operação, que autorizou 4,7 milhões. É outro trecho da decisão também da Justiça Federal que abrange a Bahia, que é a responsável pela essa investigação, mas não sozinha, também com a CGU, com a Receita Federal e com o Ministério Público Federal. Aqui agora está um pouco mais tranquilo, na sede da Polícia Federal os mandados já foram cumpridos, a maior parte que está sendo finalizada é na Bahia, onde está a nossa repórter Camila Tícia, e a gente continua acompanhando para saber
o que vai ser apreendido, um balanço total da Polícia Federal ao longo do dia e se vai haver uma manifestação em relação à prisão desse servidor público, um agente da Polícia Federal que é locado na PF da Bahia, que estaria repassando informações para a organização criminosa em troca de dinheiro, até para saber quem é também esse agente, qual que era a função dele ali dentro da PF, se tinha um cargo de chefia, uma delegacia específica de combate ao crime organizado, por exemplo, ou não. Esse detalhe ainda não está claro, não está público, e se a PF vai se manifestar de forma oficial sobre essa prisão. E tudo que está sendo apreendido hoje, como os bens, como documentos, celulares, computadores, os novos depoimentos, próximos depoimentos dessa segunda fase vão embasar ainda mais o avançar dessas investigações, que já está bem avançada, com muitos elementos, mas que, de acordo com a PF, tem muito mais coisa ainda para ser descoberta. Clarissa? Jonas, continua aí levantando as informações de Brasília, mas já que você citou a Camila, vou voltar com ela lá em Salvador mais uma vez, onde também está acontecendo então essa operação da Polícia Federal, segunda fase da operação Overclean. Camila Tisse aqui de volta comigo para trazer as últimas atualizações aí na capital baiana. Camila, em que pé que está a execução dos mandados de prisão aí, né? Porque a gente, pelo menos à primeira vista, as informações que o Jonas está trazendo para a gente, a movimentação está mais intensa por aí, né? Tem algum movimento da operação lá em Brasília, mas os agentes públicos que são alvos dessa operação estão principalmente localizados aí na Bahia, né? Explica pra gente em que pé que estão as coisas por aí. Bem-vinda de volta. Pois é, Clarice, eu volto novamente justamente para atualizar essa situação. Eu que falei que mais cedo, por volta das 5 horas da manhã, as viaturas saíram aqui da sede da PF no bairro do Comércio, em Salvador, em direção a Lauro de Freitas, na região metropolitana, também aqui em Salvador. E olha, agora há pouco acabou de retornar 2 viaturas, uma com material apreendido, esses documentos que vão ajudar aí nas investigações, e o vice-prefeito de Lauro de Freitas. Então, o vice-prefeito Vidigal Cafezeiro, do Partido Republicanos, ele acabou de chegar aqui na sede da Polícia Federal, ele deve prestar depoimento logo mais, e ele é primo de um desembargador do Tribunal de Justiça aqui da Bahia. O documento judicial aponta justamente essa prática de fraudes e direcionamento de licitação na prefeitura, na gestão da prefeita Moema Gramacho, que é do PT, e ocorria em favor de algumas empresas, que é o que a gente justamente está falando durante essas apurações, que esse dinheiro, esses valores, eles eram direcionados das prefeituras em licitações, dinheiro, verba pública, que seriam para obras superfaturadas, no caso, esse dinheiro desviado. Um total de quase 2 bilhões de reais. Hoje, esse mandado da Polícia Federal, ele deve cumprir aí um sequestro de aproximadamente 5 milhões de reais desse total de valor, obtido justamente de forma criminosa, além de diversos carros de luxo. Portanto, 10 mandados de busca e apreensão cumpridos aqui na Bahia, não somente em Salvador, como também em Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, 4 mandados de prisão preventiva, também uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público, porque foi descoberto aí nessa investigação o envolvimento de agentes federais envolvidos em diligências sigilosas. Portanto, chegou agora há pouco, inclusive eu fiz essas imagens, a gente pode acompanhar aí o vice-prefeito de Lauro de Freitas, Vidigal Cafezeiro, do Republicanos, que está envolvido também nesse esquema milionário. Ele que é primo do desembargador também do Tribunal de Justiça aqui da Bahia e fez toda essa operação durante a prefeitura na gestão de Moema Gramacho, que é do PT. A gente tem acompanhado aqui essa segunda fase da Overclean. A todo momento está bastante movimentada aqui a sede da PF, inclusive eu tenho observado a movimentação de carros, de viaturas, como eu disse, material também, documentos que chegaram apreendidos por aqui, que vão ajudar nessas investigações, que tem o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão aqui na Bahia, também em Brasília, no Distrito Federal, que já prendeu desde a primeira fase, no início do mês de dezembro, mais de 20 pessoas, incluindo empresários e servidores públicos. Eu sigo daqui acompanhando. Clarissa.